Meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz vos seja multiplicada pelo conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar vocês para a gente dar continuidade ao nosso tema, ao nosso assunto, a graça que te levanta. É um assunto que a gente pegou como texto bíblico. A base é primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 13, que diz: Portanto, cingidos os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Portanto, queridos irmãos e irmãs, entendemos pelos textos bíblicos que graça bíblica é a revelação do Senhor Jesus Cristo, pois está escrito em João que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, por ocasião da encarnação do Verbo, por ocasião da encarnação do Senhor Jesus, Ele trouxe a revelação do Pai, Ele trouxe a revelação de si mesmo, e Ele trouxe a revelação do Espírito Santo. Ele nos fez conhecer quem é o Pai, a tal ponto dele dizer: eu e o Pai somos um, quem a mim me vê, vê o Pai, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ele trouxe a revelação de si mesmo, a sua preexistência. Ele trouxe a revelação do Espírito Santo. Ele trouxe a revelação da sua humanidade, do seu trabalho, do seu ofício. Ele trouxe a revelação do homem. O homem passou a conhecer a si mesmo através da revelação que antes não tinha e era bastante limitada. Jesus trouxe a revelação do inimigo do homem, Satanás, que em todo o Velho Testamento há uma limitação a respeito desta personagem maligna, Satanás. Mas no Novo Testamento, na graça, nós temos a revelação plena daquele que é nosso inimigo, declarado inimigo de Deus, Satanás. Porque agora o homem está preparado para receber estas informações. A graça prepara o ser humano, lhe torna capaz de entender, de conhecer seus inimigos, porque a graça potencializou o homem, trouxe o ser humano ao primeiro estado. Mas vamos continuar na palavra do Senhor, meus queridos irmãos. Quando a gente abrimos a palavra do Senhor, em Romanos capítulo 5, nós vamos ter vislumbre daquilo que precisamos sobre a graça. Vamos entrar dentro da graça, vamos conhecer a graça, como ela é, como ela se manifestou. Nós já sabemos que a graça é infinita, a graça não há limitação para nós, não existe limitação, né? Mas vamos ler em Romanos capítulo 5, versículo 20, diz assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Ou seja, aonde o pecado reinava, dominava, aonde o pecado puxava para baixo, a graça chegou. E a graça chegou em dose dupla. A graça chegou trazendo uma nova perspectiva para o homem, abrindo seus olhos, mostrando ao homem uma luz perfeita, uma luz poderosa, uma revelação nova. A graça trouxe esta revelação. Aonde o pecado dominava, a graça chegou. A graça chegou com todo o seu potencial.
a ponto de transmitir para o homem um projeto de vida nunca visto antes. Ela trouxe o novo nascimento, ela trouxe a participação da natureza divina. Podemos hoje participar da natureza divina, a ponto do Senhor Jesus dizer: Pai, eu oro por eles, para que eles sejam um, como nós somos um. Ele trouxe a nossa participação na natureza divina a ponto do Senhor Jesus, de o apóstolo Paulo também falar: quem se une ao Senhor é um com Ele, através do Espírito Santo. Quem se une com o Senhor é um com Ele. A graça trouxe a revelação de que somos o corpo de Cristo nesta terra. Então, aonde o pecado abundou, a graça chegou, trazendo a salvação, trazendo a luz, trazendo a nova perspectiva de vida, trazendo um gozo infinito, trazendo uma alegria inexplicável e sem fim, trazendo a abundância do perdão, trazendo a manifestação do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Isto é a graça. Isto é a abundância da graça, a graça que não limita o perdão. Portanto, meus queridos irmãos, ainda podemos encontrar em Romanos 5 e o versículo 17, que diz: porque se pela ofensa de um só, pelo pecado de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através do Senhor Jesus Cristo. Veja, a graça nos diz que somos reis. A graça, ela mostra o nosso trabalho, a nossa posição em Cristo. Recebemos a abundância da graça e, portanto, através da abundância da graça podemos reinar em vida. Este tema será desenvolvido no próximo bloco, mas estamos conscientes de que a graça nos torna capazes para reinarmos em vida, meus queridos irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, recebe esta graça, aceita ela. Não se precisa pagar dinheiro, só precisa fé, só precisa crer, só precisa aceitar. Libera a tua fé na graça e levanta, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Amém.